Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Aqui é Flávio. Então a gente está estudando ali a Química Orgânica, volume 10, nossa semana 8, beleza? E o que a gente vai estudar aqui hoje, né? A gente vai continuar estudando ali a Química Orgânica, enfim. Mas a gente vai ver uma abordagem um pouquinho diferente, né? Claro que a gente continua vendo as funções orgânicas oxigenadas, mas uma coisa que eu queria mostrar para vocês, né, que vocês percebessem, é que todos esses compostos que a gente está estudando, porque a gente estuda eles assim dessa forma, né? Eles reagem entre si, tá? E isso que a gente vai ver depois, lá para frente, nas reações orgânicas, tá? Então é por isso que é importante a gente compreender quem que é quem, qual a função orgânica que eu tenho, como é que esses compostos estão dispostos, porque tudo isso vai influenciar na maneira como, quando eu coloco eles, a grosso modo, assim, em contato uns com os outros, quando acontece uma reação química, a maneira como eles se comportam, tendo em vista as propriedades que eles possuem. Então aqui, por exemplo, a gente já viu na aula anterior aí o ácido carboxílico, né? Lembra que esse ácido carboxílico se ioniza, ele libera SH+, enfim, a gente tem o álcool, tá? Mas quando a gente coloca um ácido carboxílico para reagir com o álcool, esse grupamento OH se liga a esse hidrogênio do álcool, tá? E aqui tem a formação de uma água, como a gente está vendo aqui, tá? E esse radical sobra aqui, o oxigênio ligado a um outro radical, né, com par de elétrons livres aqui, um carbocátion, enfim, todos esses nomes aí, se liga, então, ó, só você olhar o desenho, né, então isso aqui vai se ligar aqui, e eu vou ter a formação desse novo composto. Olha só o que acontece, né, como é que os químicos descobrem novos compostos, é que eles sintetizam novos compostos, bota para reagir e vê o que acontece. Nesse caso, eu tenho a formação, olha só, o acoplamento do que eu tinha anteriormente aqui, com o acoplamento que eu tinha anteriormente no outro composto, eles se uniram e formaram um novo composto que a gente vai chamar de éster. Então, o éster ele é derivado, né, da reação de um álcool com ácido carboxílico. E por isso, quando a gente quiser dar nomenclatura, por exemplo, de um éster, a gente vai se lembrar, em alguma medida, do ácido do qual ele é proveniente, né? Então, olha só, eu tinha um radical aqui, um radical aqui. Eu uni esses dois e formei uma cadeia maior, né, com maior número de átomos de carbono. Olha só que coisa interessante. Então, quando eu tenho essa presença desse carbono com uma dupla O, o O, em vez de ter um H aqui de um ácido, eu tenho um outro radical que continua, eu tenho um grupamento, eu tenho uma função chamada éster, né? E depois a gente já vai ver mais detalhes sobre ela. Mas olha só, por exemplo, quando eu tenho um ácido fórmico, esse não é a nomenclatura IUPAC oficial, é a nomenclatura mais comum, né, usual, que é aceita também. Ácido fórmico quer dizer que só tenho um carbono. O ácido fórmico vem da formiga, né? Forme, quer dizer formiga, em latim, sei lá eu, mas a gente tem a formação, o ácido fórmico com um carbono, mas reage com álcool etílico, então olha só, perco esse OH, tá? Junta com esse H aqui, forma uma água. Então, todo esse radical, a gente pode pensar assim, ele é agrupado aqui. Então, eu tinha só um carbono aqui, aqui eu tinha um H, só que ocorreu essa reação química, a formação de um éster, e aqui eu tive um aumento, então, da minha cadeia carbônica, né? E a formação de água também. E o que é esse éster que foi formado? E essa é a principal aplicação, né? Que pelo menos é o que a gente vai ver nos vestibulares, aí, nas avaliações externas. Qual é a principal aplicação de éster? É como essência, tá? Então você gosta lá, nossa, essência de menta, essência de banana, nossa, olha que gostoso esse sabor, né? Todas essas essências, elas provêm de onde? Elas provêm de um éster, né? Então isso é feito sinteticamente, artificialmente, imitando alguma coisa que a gente de fato encontra na natureza, né? Então quando a gente está falando em essências, a gente está basicamente falando de éter, né? Eu tenho essas essências aí em balas, enfim, todas essas coisas extremamente saudáveis, né, que a gente come diariamente, mas todos eles provenientes de essências, tá? E aí tem um texto que eu gostaria que você lesse, por favor, ali na seção Conexões, que vai falar dos perigos do narguilé, como entre os jovens pode fazer mais mal que cigarro, né? Então, só ali no cantinho tem um detalhe ali, ó, o compartilhamento do narguilé expõe os usuários a doenças como tuberculose, hepatite C e herpes. E ele vai trazer todos os malefícios, né, relacionados à utilização dessa coisa tão sem noção, tão boba, desculpa a palavra, mas é tão idiota, né, que é ficar fumando narguilé, né? Qual que é o motivo disso aí? Causa muito mal,
causa diversos problemas aí à sua saúde, ó, pulmão, e a gente está falando em época aí de pandemia, em época de problemas respiratórios aí ocasionados pelo coronavírus, você tem um pulmão fraco, você acaba tendo mais problemas relacionados a tudo isso, tá? Ele traz ali também uma coisa que é bastante interessante. Ele fala assim, ó, no Brasil, o tabagismo é responsável pela morte de 200 mil pessoas todos os anos. Atualmente existem cerca de 25 milhões de fumantes e 26 milhões de ex-fumantes em nosso país. Estudos também indicam que os adolescentes têm maior probabilidade que os adultos de dependência ao tabaco, né? Aí ele pergunta assim, ó, isso na verdade é uma pesquisa, tá? Que eu sugiro fortemente que você discuta aí com as pessoas que estão ao seu redor, com seus pais, para você entender um pouco melhor o contexto político, por exemplo, no qual a química se insere, né? A química é responsável pela produção dessas essências, tá? Mas onde é que essas essências são utilizadas? Não são necessariamente os químicos que propõem que sejam utilizados dessa forma, né? O conhecimento químico, ele serve para a gente poder, digamos assim, conhecer um pouco melhor o mundo, mas os usos que se dão em relação a tudo isso podem trazer muitos malefícios, quando a gente está falando, por exemplo, no uso desses compostos aí, do uso do narguilé, né? Pelo fato de facilitar a primeira tragada e a provável dependência do tabaco e de outras drogas, a adição de flavorizantes nos cigarros e o uso de narguilés foi proibida em 2012. Porém, no ano seguinte, a indústria do tabaco conseguiu reverter essa proibição. A justificativa daqueles que são a favor da venda desse tipo de mercadoria é que o ato de proibir produtos de consumo impõe certo controle sobre o que as pessoas podem ou não fazer, comer, beber, fumar ou comer. Qual a sua opinião sobre a proibição de cigarros com sabores característicos? E aí eu já vou emendar no item 2, né? Apesar de a OMS afirmar que o tabagismo é a principal causa de morte evitável em todo o planeta, determinado grupo da sociedade entende que a opção pelo tabagismo é um ato de liberdade. No entanto, o convívio em sociedade implica certos limites às liberdades individuais. Não seria melhor que alguns regulamentos fossem realmente impostos pelo poder público? Em sua opinião, como esse órgão deveria intervir na comercialização de produtos comprovadamente maléficos à saúde? E aí você tem uma questão que é de ordem muito mais ampla, né? Ela abrange a química, aí, obviamente, mas ela vai abranger questões relacionadas à biologia, história, sociologia, filosofia, porque a gente está falando aqui do ato de liberdade. E aí, será que eu devo ter o direito ou não de fumar? Tá? Mas uma coisa que eu gostaria de colocar em pauta aqui seria que, se você tiver câncer por você fumar, quem que vai tratar isso aí? Né? Seria o sistema público de saúde, enfim, o sistema particular. Você vai gerar um gasto enorme, né, para os cofres públicos, né, porque você decidiu fumar. E aí, quem é o responsável pelo seu tratamento posterior? Então é só uma pergunta que se coloca aí, né? Até onde que vai a sua liberdade e até onde vão as questões societárias maiores que envolvem esse seu suposto ato de liberdade. Então é uma questão um pouco mais complexa, né? E que seria legal se a gente pudesse discutir a partir de diversos pontos de vista. Por isso que eu recomendo fortemente a leitura disso aí e discussão aí com seus pares, discussão com seus pais, com quem está ao seu redor, com quem você consegue dialogar sobre isso aí, que se torna uma coisa bastante interessante de discutir. Uma ótima temática, por exemplo, temas como o Enem, né, redação, enfim, dá para discutir bastante coisa, beleza? Voltando ali para a nossa química, né? Então, os ésteres são compostos orgânicos formados pela substituição do átomo de hidrogênio presente na carboxila dos ácidos carboxílicos por um grupo derivado de hidrocarboneto, né? Então, você vai se lembrar o quê? Eu tinha um hidrogênio aqui antes desse radical, tiro esse hidrogênio basicamente e adiciono um outro grupo, né? Por isso, formalmente considera que os ésteres são derivados da função carboxilada, né? Lembra, carbonila com hidroxila me dá o ácido carboxílico, né? Função carboxilada. No éster tem algo semelhante, a gente pode pensar assim, tá? A nomenclatura oficial, né, pode ser obtida pela substituição da terminação oico de origem pela terminação ato, acrescida a terminação ila ao grupo substituído correspondente ao álcool de origem, tá? Então, como é que funciona isso aqui, ó? Você vai colocar assim, vai ter assim, ó, ato de ila. Então, isso aqui, ó, metano, metano. Então, metano, ato de metila. Então, quando eu encontrar uma função éster, você vai colocar basicamente assim, ato de, né? Então, por exemplo, aqui, ó, etanoato de metila, metanoato de etila, etanoato de etila, 3 carbonos, propano, isso aqui é o ato de fenila, né? Então você vai se lembrar, basicamente, quando você tem um éster, do ato de, né? E também não é nada muito complicado. Em relação às propriedades, ó, ele não tem mais o grupo OH.
Tá, se você está com dúvida em relação ao grupo OH, em relação às ligações de hidrogênio, eu recomendo que você assista a live da semana 7, que eu coloquei lá para vocês, que eu fiz uma revisão zona, tá? Falando sobre um pouco mais desse grupamento OH, sobre o papel do oxigênio, enfim. Eu fiz um síntese, acho que foi bem bacana, tá? E pode te ajudar a entender tudo isso aí. Então, ó, a gente tinha o ácido carboxílico, tinha o OH. Esse OH fazia ligações de hidrogênio. Eu perdi esse hidrogênio e agora eu tenho oxigênios, tá? A molécula, ela é polar por causa da existência desses dois oxigênios ainda, estou falando dos ésteres, obviamente. Só que ela não faz mais ligação de hidrogênio. O que acontece agora é que ela vai fazer ligações do tipo dipolo-dipolo, né? Quando comparado aos ácidos e aos álcools, são menos solúveis em água, porque eles não realizam aquelas pontes de hidrogênio, né? Além disso, tem ponto de ebulição menor, considerando compostos de mesma massa molar, né? As interações intermoleculares são menos intensas, são menos fortes, né? Então, quando eu olho o álcool aqui, por exemplo, ou um ácido, ambos fazem ligação de hidrogênio. Olha o ponto de ebulição, né? E o que ele está trazendo aqui, que é bastante interessante, são compostos com uma massa molar muito aproximada, né? Então, olha só, todos têm 60 massa molar, gramas por mol. Ligação de hidrogênio, olha o ponto de ebulição, lá em cima. Quando eu tenho só dipolo, a ligação de hidrogênio cai bastante, né? A força dessa ligação, portanto, a interação entre as moléculas é menor e a energia necessária para que haja mudança de estado físico, ela é também menor, tá? A presença de dois átomos de oxigênio e o ângulo entre as ligações do grupo funcional presentes nos ésteres faz com que essas moléculas sejam polares, né? Então, aí, como eu tinha colocado também naquele vídeo anterior, a presença do oxigênio, que é mais eletronegativo, vai trazer a questão da polaridade para as moléculas. No momento de dipolo, ele vai ser diferente de zero, tá? Então, quanto menor a cadeia carbônica, mais acentuada é a polaridade. Isso é uma característica que a gente tinha observado para todos os nossos compostos. Lembra que eu falava que aumentava a cadeia, aumenta o caráter apolar dessa molécula. A não ser que eu tenha a presença de outros oxigênios, outros grupos funcionais, tá? Mas nesse caso é assim. Ésteres baixo molar são parcialmente solúveis em água. Então, com o aumento da massa molar, ocorre uma diminuição na polaridade, assim como com os outros compostos. A gente está tranquilo, né? Prevalecendo as propriedades dos compostos apolares. O aumento da cadeia carbônica favorece a elevação no ponto de ebulição. Então aqui eu tenho vários ésteres, tá? Só para você ir se habituando com essa fórmula, eu tenho dois oxigênios, ó. Dois oxigênios poderia ser o quê? Pode ser um ligado ao outro, né? Essa fórmula como está sendo representada aqui. Se eu tenho dois oxigênios, ou é um ácido carboxílico, ou é um éster, tá? Só para você já ir identificando. Só que se eu tiver um ácido carboxílico, eu vou estar no último carbono, o carbono ali da pontinha, tá? Então aqui acaba ficando mais fácil de tentar identificar isso aqui, ó. Tá no meio, tá no meio, tá no meio. Então eu sei que é um éster, né? Propanoato de metila, 3 carbonos, metila, né? Etanoato de etila, 2 carbonos, 2 carbonos. Etanoato de metila, 2 carbonos, 1 carbono. Metanoato de metila, 1 carbono, 1 carbono. Aumentei o tamanho da cadeia e, consequentemente, aumento meu ponto de ebulição, que ele fica mais pesado, como a gente já tinha colocado anteriormente aí para vocês. Beleza? Agora, para botar isso em prática, então, vamos ali para a seção Organize as Ideias, tá? Tem uma coisa bastante usual em química, que é aqui, ó, que eu queria mostrar para vocês. Então, a gente está falando de ésteres, né? A gente tem, ó, dupla O, e daí um outro radical, tá vendo? Os dois oxigênios aqui presentes em todas as estruturas, na minha fórmula estrutural. Uma coisa que é bastante comum, né, é trazer a nomenclatura usual, que não é aquela nomenclatura IUPAC, tá? Às vezes aparece, enfim, é importante você ter noção que elas existem, tá ok? Então aqui, por exemplo, ó, forme, lembra forme, que fala da formiga e tal, é um carbono. Então, ó, formiato de etila, né? Formiato de isobutila. Então, ó, formiato de isobutila, 1, 2, 3, e o outro carbono está ligado aqui. Tem uma ramificação, né, desses 4 carbonos. Um formiato de isobutila. Butirato de etila. Butirato você já consegue prever que aí entra 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, de etila. E é responsável pelo flavor de abacaxi, né? Olha só que delícia. Acetato. Acetato você vai ver muito esse nome. Acetato é 2 carbonos, tá? Então 1, 2, acetato de pentila, que são 5 carbonos.
E aqui, acetato de etila, é o sabor de menta, né? Você deve gostar bastante também. Tudo muito saudável, né? 1, 2, né? Acetato, 2 carbonos, etila, mais 2 carbonos. Isso aqui, não precisa decorar, né? É como eu sempre falo, vai trabalhando isso aí, que aos poucos você vai se familiarizando com esses termos, tá ok? Vamos ver um exercício aqui então. O 5, né? O etanoato de pentila está relacionado com o aroma de banana. A forma molecular desfavorizante é etanoato, 2 carbonos, OATO-D, que eu tinha falado ali para vocês, e pentila, 5 carbonos. Coloquei a estrutura aqui para você dar uma olhadinha. Então aqui eu tenho 1, 2 carbonos, podia ser o acetato de pentila, né? E aqui, aí o OH, aqui, se fosse um ácido carboxílico, eu teria um hidrogênio, mas eu substituo por um outro radical, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, né? Somando total de 7 carbonos. E é só você contar a quantidade de hidrogênios, né? Aqui eu vou ter 3, aqui 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hidrogênios e 2 oxigênios. Resposta correta ali, então, o item B, tá? E aí uma última só para a gente fechar. O urucu ou urucum é o fruto do urucuzeiro, árvore nativa da América. De sua semente é extraída uma tintura muito utilizada na culinária, conhecida como coloral. A tinta do urucum, quando passada na pele, confere uma tonalidade avermelhada, prática comum entre os índios brasileiros. O principal componente do pigmento do urucum é a bichina, né? Estrutura química representada na figura. Na estrutura da bichina são encontradas funções orgânicas, né? O que ele está perguntando ali basicamente é quais são essas funções orgânicas. Lembra que eu falei para você? Dá uma olhadinha sempre no oxigênio, né? Onde tem oxigênio, você sabe que vai ter uma função orgânica. E aí toma cuidado para verificar o que é, né? Eu estou no último carbono aqui, tenho 2 oxigênios, você já vai se lembrar do seu ácido carboxílico. Aqui eu também tenho 2 oxigênios, mas depois do oxigênio ainda tenho mais um carbono, né? O que vai me remeter a uma função éster, que é o que a gente acabou de ver. Então, como resposta correta, tem um ácido carboxílico e éster. Beleza? Tranquilo? Como tarefa, pessoal, vou deixar bem tranquilo aí, ó, seção atividades, página 35, atividade 4, 7 e 8, tá? Façam essas 3 atividades aí, vai ser bem tranquilo, a gente vai fixar esse conteúdo de éster e depois a gente dá continuidade. Beleza, pessoal? Então, até a live e bons estudos aí para você. Falou!